Bom dia. No mês passado, durante o nosso tempo de ceia, nós conversamos sobre o significado de comer e beber da ceia de forma indigna. Vamos olhar de novo o texto de 1 Coríntios 11, onde fala isso. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Nós vimos que esse trecho ele inicia a conclusão do que já havia sido iniciado lá no versículo 20, da ideia que começava lá. Vejam, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Alguns coríntios não estavam levando a sério a ceia do Senhor. O momento era uma bagunça. Os mais ricos oprimiam os mais pobres, outros comiam sem deixar para os outros, outros bebiam vinho demais. A igreja de Corinto ela era cheia de problemas e o momento da ceia era mais um destes problemas. E esse tempo que nós temos juntos não é qualquer lanchinho. E porque nós somos pecadores, fazer desse momento uma bagunça é uma possibilidade. Estudar as Escrituras e observar o que ela nos ensina prova que a ceia é um momento solene. Isso porque foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. Nós fazemos porque Ele ordenou que nós fizéssemos. Para quê? O próprio texto responde: tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, fazemos para que o precioso nome do Senhor Jesus esteja constantemente em nossas mentes e corações. Afinal de contas, se nosso alvo é ser como Jesus, perder de vista o alvo é a pior coisa que pode nos acontecer. Mas celebrar a ceia e fazê-la em memória de Jesus também significa anunciar o Evangelho até que Jesus volte. Ele morreu pelos nossos pecados e por causa disso, por meio da nossa fé nele, nós temos a esperança de viver ao lado de Deus agora e para sempre. Esse Evangelho anunciado na ceia é tanto parte de manter acesa a nossa memória sobre Jesus, quanto é divulgar aqueles que desconhecem a obra de Cristo em prol dos pecadores como eu e vocês. Em outras palavras, o tempo de ceia tanto recorda os crentes do Evangelho, quanto anuncia o Evangelho para aqueles que ainda não creram e estão presentes para aprender do Senhor. Essa ideia é corroborada no versículo 27, que não está descrevendo o pecador, mas sim indicando o modo como as pessoas estavam participando da ceia. Ou seja, a questão de comer o pão e beber o cálice indignamente, atenção, não tem a ver nesse texto com a pessoa ser crente ou não, mas como ela está agindo nesse momento, que como eu disse na semana passada e repito, não é como um churrasco, isso daqui não é como um churrasco entre os amigos do futebol, não é um lanchinho entre as luluzinhas. Esse é um momento sério, um momento solene, um momento sagrado e que deve ser respeitado por todos que participam.
esse tempo é para todos que querem participar, no intuito de fazê-lo para que Cristo seja mais e melhor conhecido, em especial que Ele um dia se entregou para morrer no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, e um dia Ele voltará. Eu observo os irmãos que hoje congregam aqui como Família Fonte, e eu noto que a maioria não se converteu aqui, ou como alguns preferem, não foi convertido aqui. Muitos de nós viemos de contextos teológicos diferentes e nada melhor do que nós olharmos para as Escrituras e buscarmos a verdade que baseia a nossa comunhão. Então, vamos continuar estudando esse trecho de 1 Coríntios 11, e hoje com os focos nos versículos 28 e 29, que dizem o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E as perguntas que eu quero responder com vocês hoje são duas. A primeira delas é: o que significa se examinar para então comer do pão e beber do cálice? No que eu preciso me examinar? E a segunda pergunta é: o que significa comer sem discernir o corpo do Senhor? Eu quero orar com vocês. Senhor, nos ajude a compreender o texto e a vivê-lo de acordo com a Tua vontade. Queremos que esse tempo, Pai, represente aquilo que o Senhor nos ensina. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Versículo 28, gramaticalmente, olhando o texto grego, o original dessa passagem, o versículo 28, ele está ligado ao versículo 20 por uma palavra adversativa aqui que não foi traduzida para o português. Uma adversativa é um mas, porém, entretanto, todavia. Não está aqui, não aparece no texto em português. E, gente, eu olhei as várias traduções que nós temos, eu não achei uma tradução em português que tinha, achei uma em inglês que tinha. Essa palavra, ela fica em contraste com comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente do versículo 27. E isso significa, à luz do que nós já vimos no mês passado, e os relembrei agora há pouco aqui, que este exame tem a ver com a nossa conduta com a ceia. Isso aqui o examinar não é uma introspecção pessoal para que eu mesmo determine se eu sou digno de participar da ceia. Se você é crente em Jesus, você tanto pode quanto você deve participar. É uma ordem. E a sua possibilidade de introspecção, encontro de pecados na sua vida, não determina que você não participe, porque não é disso que o texto está falando. Eu já vi diversos irmãos recusando participar da ceia porque o autoexame deles era se eles eram dignos ou não. E na prática eles pensavam assim: poxa, essa semana eu pequei muito contra o Senhor. Eu ainda não resolvi os meus pecados contra Deus. Mas não é isso que se examinar aqui significa nesse texto. Nós nos examinamos para entender se não somos nós os causadores do problema durante a ceia, como alguns coríntios faziam, que viviam e agiam como se fossem pagãos, humilhando os pobres, comendo tudo, sem pensar no próximo. Se nós somos culpados de agir assim, o texto diz que nós seremos julgados por Deus. Os versículos 31 e 32. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. A ideia é que vamos fazer esse exame para que então essa condenação não venha a acontecer contra nós. A atitude de alguns coríntios perante a ceia era reprovada por Deus, e nós, aqui na fonte, também não queremos ser culpados de uma atitude errada. Olha como o teólogo Gordon Fee, com quem eu concordo aqui, fala do assunto. Antes de participar da ceia, eles devem examinar a si mesmos em relação às suas atitudes ao corpo. Como estão tratando os outros
pois a própria ceia é um local de proclamação do Evangelho. A ceia é um momento especial, tanto pelo seu significado quanto pelo seu objetivo. Ela deve ser levada muito a sério pela igreja, a ponto do respeito ao Evangelho. Isso é indiscutível. Ou seja, a sua participação da ceia é um testemunho do seu desejo de amar a Deus e, como manifestação desse amor, obedecer a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Por extensão, eu gostaria que vocês se examinassem com a seguinte pergunta: eu estou disposto a me submeter à plena vontade de Deus? Sendo bem sincero, queridos, se você não tiver disposição, e isso é vontade de tentar, então se questione se participar da ceia é algo que você deveria fazer. Note bem, a questão não é se você consegue ou não obedecer a Deus. Isso é claro, ninguém aqui consegue. Pelas suas próprias forças, ninguém aqui agrada a Deus. A questão é se você está disposto a agir como cristão, confiando em Cristo, anunciando o Evangelho, assimilando os valores do reino de Jesus. Talvez não seja isso que você quer. Talvez você queira exatamente o oposto. Você quer agir como o mundo gosta, confiando no seu próprio discernimento, anunciando a sua vontade, ecoando os valores deste mundo, deste reino, não o reino dele, o reino das trevas. Tome uma decisão e, com base nela, decida se a ceia é algo que você quer participar. E a segunda pergunta que eu quero responder: o que significa comer sem discernir o corpo do Senhor? Tradicionalmente existem 3 interpretações aqui. A primeira delas vem desde cedo na igreja com Justino, Agostinho, Tomás de Aquino. Para eles a ideia é que a gente deve ter em mente que o pão e vinho que nós consumimos, que nós temos aqui, é diferente, é especial do pão e vinho que nós comemos em outro lugar. Essa é a ideia. Então, enquanto nós participamos disso, tenha em mente: este é o corpo de Cristo, esse é o sangue de Cristo. Essa é a primeira interpretação, e ela vem muito desde cedo da igreja. Uma segunda ideia, uma segunda possibilidade, se refere em discernir o corpo de Cristo como diferente. Agora falando de Cristo, que Jesus é único, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o único que poderia fazer o que fez, pagar pelos nossos pecados. E a referência, como eu disse no caso, é o corpo de Jesus. Ao contrário da primeira ideia, no nosso tempo, há muitos teólogos que pensam exatamente dessa forma. A primeira, poucos. Essa segunda, vários. Mas também, essa terceira opção, também tem outros diversos teólogos que acreditam ser a interpretação correta, que se refere ao respeito à congregação dos crentes em Cristo como corpo do Senhor. Quando se desrespeita a ceia como os coríntios estavam fazendo, comendo antes, humilhando os mais pobres, se embriagando, isso é, comer e beber sem discernir o corpo do Senhor. Olha, isso é uma igreja, leve isso a sério. Diz o texto: come e bebe para sua própria condenação. Eu tendo a concordar com essa terceira ideia. Não acho impossível que Paulo tivesse, pelo contrário, eu acho provável que Paulo tivesse em mente o texto que ele escreveu no capítulo anterior, no capítulo 10, versículos 16 e 17, que dizem: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. E a pergunta que eu quero convidá-los a refletir aqui é: você entende que a igreja é especial aos olhos de Deus? Você entende que esse momento é singular
De novo, que não é um lanchinho qualquer, não é um churrasquinho qualquer. Nós não somos um clube de crentes. Nós não somos um grupo de guerrilheiro ou partidário. Nós não somos sócios de um projeto humano. Nós somos o corpo de Cristo, por meio de quem Deus decidiu fluir a sua vontade no mundo. A ceia é tão especial quanto nós somos uma comunidade especial, separada pelo próprio Senhor para confiar, viver e anunciar o Evangelho. É por isso que nós estamos juntos para fazer o que nós faremos daqui a alguns minutos. E eu quero concluir esse tempo com a resposta de 2 teólogos que escreveram o mesmo comentário bíblico sobre essas perguntas que eu tentei responder para vocês. Examinar a si mesmo significa examinar o cumprimento da aliança refletido em seus modos de se relacionar com outros membros da comunidade. E discernir o corpo de Cristo deve incluir reconhecer que esses outros membros da comunidade representam o próprio Cristo, uma vez que também foram unidos a Ele, e devem ser tratados como pessoas pelas quais Cristo escolheu dar a sua vida e derramar o seu sangue. O que eu estou tentando fazer aqui com vocês, tanto mês passado quanto agora, e talvez a próxima ceia, é como que a gente deve entender a ceia e como a gente deve proceder com a ceia. Alguns de vocês com mais tempo na fé, vindo de outras igrejas, com alguma frequência me perguntam: quem pode participar da ceia comendo do pão e tomando do cálice? A isso eu respondo: todos vocês que já creram em Cristo como único e suficiente Salvador. E as crianças? Essa é mais uma outra pergunta que com frequência me fazem. E eu respondo: todos os que já creram em Cristo, independentemente da idade. Agora, o que eu também estou tentando mostrar a vocês é que, algumas vezes, o texto de 1 Coríntios 11 é usado para mostrar que somente os crentes deveriam participar desse momento. Porém, até agora, eu mostrei que essa não é a pergunta que 1 Coríntios responde. Essa tem resposta em outros textos, não em 1 Coríntios 11. Esse não é o argumento do texto sobre quem pode e quem não pode participar. De fato, reflitam como vocês, crentes, têm agido perante a ceia. Ok, Zambelli, então, os visitantes podem ou não podem participar? Se os visitantes forem crentes, segundo as Escrituras, eles podem e devem participar. Agora, atenção nisso. Se os visitantes forem descrentes, eles são bem-vindos a ouvir o Evangelho que anunciamos quando celebramos a ceia do Senhor. Assim como eles eram bem-vindos lá na igreja de Corinto, como a gente vê eles presentes em 1 Coríntios 14. E eles podem comer e beber? Nem eu, nem vocês e nem eles serão condenados por isso, porque a condenação que o texto diz é dos crentes que participavam como se fossem pagãos. Essa é a condenação que o texto está falando de 1 Coríntios 11. Como se o evangelho que eles manifestavam na ceia, por meio das atitudes deles, fosse um evangelho diferente daquele que os alcançou para a salvação deles. Essa é a condenação que está falando de 1 Coríntios 11. E uma pergunta interessante aqui seria: se existe problema no descrente comer e beber da ceia, por que Cristo ofereceu a todos os apóstolos, inclusive para Judas Iscariotes? Um dos maiores problemas da igreja de Corinto eram os grupinhos partidários que existiam. Cada um acreditava que era mais santo que o outro, quando na verdade havia uma bagunça na santidade de toda a comunidade. Que as nossas diferenças sejam esclarecidas pelas Escrituras. E naquilo que as Escrituras não fecham com especificidade,
que nós também tenhamos amor de aceitar as possíveis diferenças. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que convida todos a crer em Jesus Cristo, a discernir que essa é a igreja, e perceber que esse é um momento especial e sério, onde nós anunciamos Jesus Cristo para todos aqueles que já creram, porque nós precisamos nos lembrar disso constantemente, quanto para aqueles que ainda não creram e precisam se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo. Então eu convido todos vocês que estão dispostos a se submeter à vontade de Deus, Rose, Sérgio, por favor, e que entendem que a igreja é especial aos olhos de Deus para comer do pão, que significa o corpo de Cristo, e beber do cálice, que significa o sangue de Cristo. Eu peço a vocês que, ao receber do suco de uva e do pão, que vocês esperem para a gente fazer isso todos juntos no final, tá ok? Então vamos todos juntos comer e beber do cálice em gratidão e união àquele que nos uniu e nos deu razão para nos alegrarmos. E depois disso, Rogério, você pode orar o encerramento desse tempo para a gente? Obrigado.